Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao programa Fabiola Bernardes, no quadro Nossos Amigos. Eu sou Francine Costa, sou coach, treinadora e terapeuta, apaixonada pelo universo da mente humana, especialmente quando se fala de crenças. E no último episódio a gente falou aqui com esse time maravilhoso, Margarete, Cléo, Jana, a gente falou sobre um tema, gente, muito falado e estudado, trabalhado nos processos de desenvolvimento humano, que são limites, né? Como nós criamos limites na nossa vida, né? Quando a gente reluta em alguma circunstância não muito agradável pra gente, quando a gente se vitimiza perante aí algum problema que surge no nosso colo, quando a gente está reclamando muito do que está acontecendo na nossa vida e não consegue se desenredar de tudo aquilo, ou até mesmo quando a gente acredita que só existe um único caminho para a gente resolver os nossos problemas. E hoje, né, o que a gente trabalhou muito no nosso último encontro trouxe pra gente um grande tema pra gente conversar hoje, né, meninas? Que são as emoções. O que está por trás desses muros que a gente ergue? Às vezes a gente ergue muros tão grandes, gente, que a gente nem consegue ver a janela do vizinho. Então, o nosso bate-papo hoje é sobre o que está por trás. Qual é o ingrediente básico aí dessas dores, desses desconfortos, desses grandes desafios que a gente se mete e às vezes a gente se enrola mais do que consegue realmente avançar. Então vamos lá, meninas? Vamos embora? Então, Margarete, conta pra gente, por que as emoções são tão importantes pra nossa vida? Então, Fran, eu observo, trabalhando com as constelações, que as emoções, elas trazem a nossa autorregulação. A gente precisa aprender a lidar com as emoções para que a gente consiga criar vínculos com as outras pessoas, com o meio que nos cerca, com o nosso trabalho, com a nossa família, com o nosso relacionamento amoroso. Tudo envolve emoção. E a gente precisa aprender a lidar com elas e ter consciência delas para que a gente consiga se autorregular. O que significa autorregular, né? É o estar em equilíbrio, fluindo na vida. Que a vida tenha fluidez, que as minhas relações tenham fluidez. Nem em excesso e nem em falta, né? Exatamente. Isso o Enneagrama traz lindamente, né? Lindamente. O Enneagrama estuda 9 perfis de comportamento e cada um deles é dominado por uma emoção viciante. Olha que forte isso. Viciante mesmo. Viciante. Você faz toda uma estratégia, monta toda uma estratégia mental, emocional, tem todo um comportamento repetitivo para alimentar um vício emocional. Então, quão importante é você saber qual é a emoção que te rege? Porque possivelmente você aí de casa e nós aqui estamos sendo comandados por uma emoção dominante. E aí, quando alguém me procura no sentido de assim, eu quero deixar de ser medroso, não quero mais sentir o medo. Jana, eu preciso ser mais paciente, não quero mais sentir raiva. Então eu entro nessa mesma fala da Margarete. Não tem como eliminar, não é nem saudável. Elas são inerentes ao ser humano, mas tem como você aprender a lidar com elas, jogar com elas a seu favor. Faz sentido para vocês? Faz. E, Jana, dando continuidade à sua fala, quando a gente fala de emoções e quando você fala do medo, né, me vem assim muito nítido os atendimentos no consultório, com o trabalho que eu faço com expansão de consciência e processos verbais e barras de Axis, mas principalmente nos processos verbais, as pessoas vêm com... elas acreditam até que seja um medo, mas é um pânico. Então, eu tenho um caso, né, de uma amiga, inclusive, e que durante anos ela admirava meu trabalho, mas ela não tinha experienciado, e ela tinha um trauma muito grande com o avião, né, que ela perdeu um bebê numa ocasião, e ela tinha pânico de entrar em avião. Então, quando ela viajava para o exterior, ela ficava a noite inteira assim, quase que agarrando nas pessoas, assim, né? E aí, a gente fez o trabalho, né, fizemos, e a gente conseguiu desprogramar esse medo, né, essa emoção, porque ela veio de um evento, né, ela veio de uma situação, de uma ação. De uma interpretação, talvez, Aí né? fica no excesso emocional.
Sim. Exato. Olha só que interessante isso, porque as nossas emoções, elas são carregadas de significados. Então você falou, né, essa desprogramação, qual era o significado que tinha por trás daquilo que ela estava sentindo? Né? Então também dentro do trabalho de crenças, isso é muito forte, né? O que está atrás dessa emoção? Uma interpretação. Significado. Um significado que cada um de nós dá para os eventos que nos acontecem. Aí se a gente for também trazer um pouquinho da nossa conversa lá do primeiro episódio, né, que a Margarete muito bem falou sobre as nossas memórias transgeracionais. Exatamente. A gente traz memórias, o nosso cérebro também, né, a nossa mente, ela traz também várias memórias e ali a gente tem interpretações de várias outras gerações que vão trazendo ali várias historinhas que a gente vai se contando e aquilo vai se cristalizando, né? Vai se cristalizando, vai se martelando e aí então a gente tem... esse é uma situação bem típica de uma emoção que já estava no nível de fobia. Fobia. Uma bisavó que passou para a avó. Eu ia falar isso. A gente tem um trabalho que eu e a Jana desenvolvemos juntas, que é unindo as constelações com o Enneagrama. Então, a gente constela esses vícios emocionais, né? E aí a gente percebe que muitas emoções dessas não vieram agora, dessa existência, digamos assim, desse momento que eu estou aqui vivendo, e sim dos meus antepassados, já vieram dos meus pais, dos meus avós, né? Porque um trauma desse, se essa tua amiga, né, essa tua cliente não tivesse tratado esse trauma nesse momento, desprogramado isso provavelmente ia passar para uma próxima geração. Mas alguém ali na frente ia desenvolver uma fobia semelhante. Talvez um filho, um neto não ia conseguir entrar num avião, porque e não ia entender por quê. Porque essa emoção está ali, está ali na memória celular, né? Tá Na verdade, ela fica, as memórias, as células têm memórias, então elas ficam ali registradas. Então, quando a pessoa acessa novamente aquele evento, aquela situação de entrar no avião, aquilo vem tudo de novo, né? Ele está no registro das moléculas, das células. É registro em cima de registro. Exatamente. É registro em cima de registro. Exatamente. E a gente vai trabalhando registro aqui, registro aqui, registro aqui. Eu tô no nível de um vício emocional meu, que eu tô no registro aqui, ó, trabalhando. Porque todos os outros acima eu já trabalhei. Então a gente vai registro por registro. Falamos disso quando a gente estava vindo. A gente falou isso sobre trabalhar etapas. E até para simplificar, se a gente pensar assim, né, fisiologicamente. Primeiro, a emoção, que vai gerar um sentimento, que vai gerar um pensamento e que gera um comportamento. Mas as pessoas, elas ficam só nessa superfície. Eu preciso parar de ser procrastinadora. Mas não investiga qual é a emoção que gera essa procrastinação. Eu preciso parar de ser carente, de ser tão melosa. Mas qual é a emoção que gera este comportamento, né? Então, assim, dá uns passinhos para trás e identifica aí. Não fica só no comportamento. Mas o comportamento bacana ele também é olhar que a gente tem uma dificuldade imensa em identificar as nossas emoções. Sim. Porque nós não fomos educados para olhar para as nossas emoções e reconhecer nossas emoções. Né? Quando uma criança, um bebezinho que está aprendendo a caminhar, cai e bate a cabecinha de forma leve, mas a criança começa a chorar, a maioria dos pais faz assim: viva, levanta, não foi nada. A criança não entende que ela tem direito a sentir a dor. Ela sentiu dor, tá triste, tá frustrada porque caiu. Então, quando a gente consegue fazer isso, já educar, né? Dar uma a criança de que sim, filho, você tá frustrado bem. E a mamãe sabe que dói, né? E tá tudo bem você chorar um pouquinho. Pode chorar um pouquinho, porque realmente é chato quando a gente cai e dói, né? A criança começa a identificar nela as suas emoções. Só que nós, a maioria da nossa geração, a gente não teve isso. Porque engole os nossos o choro. pais também não sabem. Aprende os pais deles também não sabem. Então a gente só sabe reprimir. E jogar para debaixo do tapete. E aí cresce. Ainda mais o mundo masculino, né? Ele não é incentivado, não é educado a olhar para as suas emoções, assim. Sou mãe de 2 meninos e eu me policio muito nesse sentido de trazer para eles a importância, né? Porque quando eu atendo ou individual ou no grupo, fica tão visível o quanto as mulheres têm mais facilidade, mais habilidade em lidar com o emocional do que o mundo masculino. Sim. E esse mundo masculino tem um coração
uma criança ferida muito forte, que foi dito pra ele, né? Engole o choro, seja forte. Muito profundo. O homem não chora, você dá conta. Imagina de quanto tempo isso vem, né? De quantas gerações. E às vezes até um pai que acolhe e faz esse processo, uma mãe que acolhe e faz esse processo, esse filho não consegue sair da concha. Pela cultura. Pela lealdade sistêmica. Né? Pela lealdade sistêmica. Não consegue se desenredar, né? Fica ali, então, tipo, totalmente enredado. A gente precisa olhar para isso, né? Daí tem procedimentos, né? Que nós trabalhamos e técnicas que nós executamos e que a gente consegue chegar nesse ponto primordial. Aonde originou essa emoção primária, essa emoção básica, né? Porque daí, a partir da emoção primária, a gente desenvolve outras emoções, né? Que a gente chama de secundárias, porque elas são originadas dessas emoções. Então, um medo do avião pode originar uma ansiedade, né? E a ansiedade é uma emoção, só que é uma emoção secundária, ela não é uma emoção primária. A ansiedade é gerada por um outro trauma, que pode ser um medo, pode ser uma raiva, pode ser uma tristeza, que não foi olhado, uma que rejeição. não foi visto. E uma coisa que a gente estava falando há pouco, né? Antes de começar aqui o nosso trabalho, a gente estava falando que a gente aprende, né, a ter algumas emoções. A gente tem as nossas emoções primárias, né? A raiva, o medo. Fala mais pra gente, alegria, a tristeza, o nojo. E também elas têm alguma conexão também com nossa necessidade de sobrevivência. Exatamente. E aí a gente vai para aquela questão mais emocional, que são as nossas relações, a nutrição, a mãe proteger o filho, né, a família em si, as relações, enfim. E aí a gente entra então na nossa mente emocional, onde a gente cria muitas e muitas novas dores, né? As emoções, a gente vai dando ali um monte de significado e interpretação e a gente aprende novas emoções. É isso, Margarete? A gente aprende visualizando o contexto que nos cerca, né? Lá nos primeiros 2 anos de vida a gente copia os nossos pais totalmente. Depois a gente vai desenvolvendo a observação e vai copiando e vai reproduzindo. Então, e existem essas situações que a gente usa ainda como emoções de fundo, que são um desenvolvimento, né? A gente começa a criar uma ansiedade porque na semana que vem eu vou voar, né? Então eu já estou fazendo uma terceirização da emoção primária, eu já estou lá na frente. Então a gente começa a reproduzir um monte de emoções que nos limitam, né? E aí a gente volta lá no tema do limite de novo, que nos limitam, que nos impossibilitam, quando as emoções servem para que a gente se expanda. Exato. E quando você fala sobre que você fica repetindo, né? Existe a mimetização biomimética, é um nome comprido, mas tudo bem, das dores, caminhos e realidades das pessoas. É um processo corporal, né, de Axis, que a gente aplica. É quando a pessoa, ela sai, digamos, da sua emoção, do seu ser, e ela começa a mimetizar um pai, uma mãe, um marido, e ela começa a repetir as emoções dessas pessoas, para que ela possa se encaixar no sistema, para que ela possa pertencer. Então, ok, eu não posso ser eu não posso me mostrar como eu sou, porque se caso contrário, eu estou indo contra a maioria. Então eu não estou integrando, eu não estou. Então eu começo pertencendo àquilo. Então eu começo a mimetizar, a repetir aqueles padrões emocionais dessas pessoas. E é interessante essa questão que a gente falou dos medos, né? Existe o medo ali da questão do necessidade de sobrevivência. E aí depois a gente aprende novos medos. Sim. O mimetizar, a gente vai aprendendo novos medos. Que o Enneagrama fala muito bem. Lindamente. Né? O medo de quê? Da crítica, o medo de não ser valorizado. O medo de não ser admirado, de não ser amado. Um medo. Enfim, por trás daqueles comportamentos apresentados tem um pano de fundo gigante chamado medo. E tantas emoções que se apresentam ali, né? Então, assim, quando... Eu acho muito bacana, eu vou até pegar a linha de pensamento da Cléo, de se perguntar, né? Primeiro, identificar. É a base da pirâmide, né? Identifique quais são as tuas emoções dominantes. O que você sente de forma repetitiva. Todos os dias, em algum momento, você sente aquilo. Isso é difícil?
autoconhecimento, é autoobservação, é treino diário, gente, né? Posso fazer uma perguntinha assim, toda vez que eu faço isso, toda vez que eu encontro alguém, toda vez que eu vou em determinado lugar. O que me estressa, né? O que me deixa feliz. Você sente. Enfim. Exatamente. Então, esse exercício, toda vez que Legal. Observa. Toda vez Anota, que que observa. nem a gente faz, quais são as razões pelas quais a gente se sente grata pro mundo, Sim. com as pessoas. Aí a gente começa a fazer exercício lá, 10, 20, Para faz as identificar emoções, quais são as vocês que emoções. estão- E sentir, vocês que estão né, ouvindo quando aí a você- gente, né? Aí com certeza vai estar preenchendo a base da pirâmide, que é identificar quais são as tuas emoções dominantes. Anote, né, as O pessoas. segundo passo que eu super indico, assim, que eu faço essa pergunta e a pessoa, né, fica assim, oi, como assim, isso é real? Quem mais na sua casa sente isso com frequência? Exatamente. Que interessante. Pensem sobre isso. Quem mais sente isso na sua casa com frequência? E aí você faz vocês? o quê? Pega como é que a gente fala? Aquele telescópio ao contrário. Né? A gente falou isso numa conversa hoje. Então, para você olhar isso de longe, para você se afastar, dentro da constelação, dissociar. Dentro da constelação a gente faz um trabalho de desassociação Isso. dessa emoção, né? Desassociação. Existe um movimento lindo que é colocar a pessoa e a emoção. E aí quando essa emoção está aqui na minha frente, como eu me sinto? Quando a emoção está ao meu lado, como eu me sinto? Quem eu lembro quando eu olho para essa emoção? Né? É geralmente quem eu estou mimetizando. Né? Já E peguei no o termo. Axis a gente fala muito, tem uma ferramenta bárbara, gente, é bárbara. A quem pertence isso? Então, a quem pertence isso? Porque às vezes nós sentimos uma emoção e ela não é nossa. Ela não é nossa. E vocês, mas de onde veio isso? Sim. Não tem a mínima ideia. Por que eu tô sentindo Principalmente isso? no coletivo, né? As emoções coletivas, então, agora com a pandemia. neste Agora, momento. você está absorvendo energeticamente as emoções, as questões. Agora, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, né, esse momento Essa pandemia. complexo do vírus e da pandemia. Então, o quanto que nós mimetizamos também, mas assim, absorvemos essa energia. Um medo Às vezes eu coletivo, tô bem e praticamente. de repente eu pergunto pro meu corpo, isso é meu? Não. Não. Então eu devolvo, faço o quê? O que eu faço? Devolvo pro remetente com partículas de consciência anexada. De amor. E de amor junto. E ok. E aí, de repente, você começa, né? Você começa, às vezes é instantâneo, às vezes leva um pouco mais tempo, você tem que ficar mais tempo devolvendo o remetente. Mas é incrível, assim. Isso funciona para nós lidarmos com essas emoções que não são nossas, né? Então, primeira base da pirâmide, como diz a Jana, identifica isso. Depois, afaste-se, né? Faz uma desassociação, faz um telescópio, desidentifica, desassocia, usa o telescópio de forma contrária, vê de longe aquilo. E uma outra coisa muito importante, gente, toda vez que a gente tem uma emoção desconfortável, a gente sente isso no nosso corpo, de uma forma até repetida, é alguma necessidade não atendida. Sempre. E se nós temos necessidades não atendidas, nós vamos nos sentir desconfortáveis e aí a gente precisa reconhecer os nossos reais motivos. Aonde tem necessidade, tem um motivo para fazer algo, uma motivação para fazer algo. Exatamente. Então, se eu tenho uma necessidade de ser valorizada, de ser vista, de ser reconhecida, e eu me motivo por isso, se quando externamente eu não tenho isso, eu sinto dor. Mas essa necessidade vem da onde? Geralmente, Por que chegou vem aqui? lá- Porque eu alimento. Vem lá da nossa origem, né? Geralmente da primeira infância, Sim. da gestação, às vezes, muitas vezes transgeracional. A gente tem que ter a consciência de que nós temos necessidades não atendidas desde o momento da nossa concepção, né? Porque os nossos pais, eles também estavam nas limitações deles e não conseguiram dar tudo aquilo que a gente realmente tinha necessidade, filosoficamente falando. Dentro das constelações a gente fala muito sobre tomar o que vem dos seus pais como suficiente para nós. Sim, foi suficiente para a minha sobrevivência. Todos nós recebemos o suficiente para sobreviver, mas muitos de nós não recebemos o suficiente para nos desenvolver. E o desenvolvimento traz esse movimento das emoções, de tomar conta disso, dessa autorregulação, de eu me compreender, de eu me ver e de eu entender que eu já tenho tudo que eu preciso. Então, porque eles também não conseguiram dar, porque eles Desenvolver também não autorresponsabilidade, receberam, né? né?
E aí a gente tem que aprender a fazer esse movimento de reconhecer. E nem sempre é fácil fazer isso sozinho. Né? Porque a gente se sabota, né? A gente se sabota, a gente anda em círculos quando a gente faz isso sozinho. Enquanto a gente diz que está com ansiedade e não reconhece que está com medo, a gente diz que está com ciúmes e não reconhece que a gente está com rejeição. Veste a capa de Mulher Maravilha e diz que vai dar conta, esquece o emocional no bolso. Ou né? então reage sem pensar, né? Aquela coisa assim, eu reajo como um, né? Tipo, como um animal irracional mesmo, né? Até porque a gente tem, né, toda uma estrutura parecida. Similar na nossa, né, na nossa estrutura mesmo. Uma coisa bem importante, essa questão do reagir e do responder. Como que a gente vive, né, a lidar com essas emoções desconfortáveis no nosso dia a dia. Tem uma frase do Viktor Frankl, que ela é maravilhosa e ela te traz uma autorresponsabilidade para você em relação às suas emoções. E ela diz o seguinte: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço existe o quê? Um poder de escolha. Quanto mais consciente nós tivermos dos nossos padrões de pensamento, das nossas reais necessidades, das nossas emoções desconfortáveis, melhor a gente vai fazer uso desse espaço. Porque enquanto a gente reage, a gente está no nosso inconsciente. A gente está reverberando aquela emoção desconfortável. Fora do centramento, né? Fora do nosso centro, fora do nosso ser, fora da nossa consciência. E quando a gente escolhe a resposta, a gente faz aquilo de uma maneira presente, né? O nosso processo de estar presente, a gente respira e a gente responde. Já estarmos nesse lugar de poder responder, de ter esse poder de escolha, a gente já precisa ter nos conhecido uma boa gama. Bacana. A gente precisa ter percorrido uma grande estrada de autoconhecimento, porque o automático é a reação, porque isso é o que está registrado. É o que já conhece, nas que a mente e o corpo já né? conhece. É o caminho. Então a gente reage. E mesmo a gente que já percorreu um bom caminho de autoconhecimento, de muitas terapias e de muito investimento, a gente ainda reage muitas vezes, porque a gente bate nos nossos traumas, a gente bate nas nossas dores. Nas crenças. E nas nossas crenças limitantes, e em tudo aquilo, né, que são os nossos muros, que são as nossas barreiras. Barreiras, né? limitações. Então, mergulhar para dentro da gente com verdade e aprender a identificar cada emoção é que nos dá essa liberdade de escolha. Senão a gente não tem liberdade nenhuma, a gente só reage. E a resposta. Eu, assim, falando e tal sobre as emoções, e aí me vem, assim, a questão do medo, né? No Access Consciousness, o medo é uma potência mal identificada. Porque quando nós temos o medo, muitas vezes é o medo do novo, da mudança, daquilo que vai criar para a sua vida, né? Então, você acredita que é algo que não é bom, não, isso aqui não vai ser legal, mas você está se distraindo através do medo, de chegar naquele lugar onde você vai ter muito sucesso, entendeu? O medo é a nossa zona de conforto. Exatamente. O medo é a nossa zona de conforto. Porque é uma potência que a gente tem e que está mal identificada. Perfeito. Então, quando você percebe, opa, peraí, deixa eu fazer perguntas para mim, né? Faça perguntas. Seja pergunta, viva a pergunta, seja a energia da pergunta. O que tem aqui que eu não estou reconhecendo? O que tem em mim que eu estou não querendo olhar? O que eu não estou percebendo? O que está certo sobre tudo isso? Qual necessidade eu tenho que não está sendo atendida? Exato. E por isso eu estou sentindo isso? Legal. Eu acho... Pra gente fechar... Acho bem importante trazer também, referente à frase que você falou, no olhar do Enneagrama, essa pausa sagrada aí que você falou, tá no caminho do meio. Então, assim, as pessoas excessivamente emocionais têm dificuldades e desafios bem grandes na vida. As pessoas com falta de emoção, com um emocional reprimido, também têm desafios. Então, existe um caminho do meio, né? Nem tão emocional, que não tenha uma clareza mental, que não consiga trazer um centro e um posicionamento, e nem na falta da emoção, né? Que fique só no racional, só no mental. Um caminho do meio, que é essa pausa sagrada, né? Pausa sagrada, adorei. Mas para chegar nisso, muita caminhada no autoconhecimento. Muita caminhada. Muita caminhada.
Bom, a gente falou sobre emoções, as emoções principais, medo, raiva, como lidar com isso, como reconhecer isso, né? Então, primeiro a gente identifica, depois a gente se afasta, reconhece os nossos reais motivos e aprende a seguir em frente, falando desse espaço sagrado entre o estímulo, né, e a nossa resposta ao nosso ambiente externo, às pessoas que estão à nossa volta. Então, gente, as nossas emoções, elas estão carregadas de histórias, de significados, de gatilhos, de muitas outras coisas que a gente pode aprofundar muito mais ainda no nosso próximo encontro. E eu quero te ver lá com a gente. Grande beijo. Tchau, tchau.